dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Pré-Requisitos Cast. Tô aqui com o meu fiel e inseparável amigo Lucas Cardoso. E aí, Lucão, beleza? E aí, Jorge, e aí, pessoal, é sempre um prazer conversar aqui contigo sobre diversos assuntos e vamos de novo. Dale, e distanciamento social continua, por isso que a gente ainda tá a um oceano de distância. Não, brincadeira. Só Todo por mundo isso, sabe né? que eu moro aqui e o Lucas mora lá. Cara, primeiramente, eu queria agradecer, né, velho, a toda essa nova audiência que a gente tá tendo. Essa semana deu um outro pulo gigantesco, legal. foi mais de 50%, cara, pelos meus cálculos aqui. Novos Sim. ouvintes. Dale, São os fãs do Will aí, nos ouvindo, né? São os fãs do Will, é verdade. Mas hoje a gente vai ter um cara também, uma presença ilustre aqui também, né? Claro. Não vamos queimar largada, mas só pra gente começar isso aí. Falando em queimar largada, que não tem nada a ver com isso, mas olha só, Lucas, tava aqui pensando num episódio maneiro e tenho certeza que muita gente vai querer saber sobre isso. Eu quero saber sobre isso. China. Pensa só, Lucas. Se tu for olhar hoje nos teus dois celulares, tá? Tanto Android quanto iOS, tu olhar a loja, tu vai ver que no top 10 deles estão 2 aplicativos chineses, TikTok e Just Dance. E eu não vou nem entrar no assunto e no mérito de que, cara, que eles enviam dados pra China, que tá toda essa parada acontecendo. Eu não vou nem falar sobre isso. O que eu vou falar um pouquinho, é sobre o jeito que esses caras estão chegando. E eu já comentei nesse podcast que eu acredito que esse ano vai ser o ano que os chineses vão entrar com tudo, cara, em headhunters vindo pra trás da gente de TI. Inclusive, eu já tive 3 chegadas, né? Não de chineses, mas de asiáticos. E, cara, pensando nisso, que os chineses estão vindo, que os asiáticos estão vindo, a gente pode rapidamente ligar os pontos, né, cara? Que tendências vão começar a surgir, tendências chinesas vão começar a surgir em todo mundo, e vindo as tendências virão também os negócios, né, meu? Sim, mas peraí, Jorge, vamos lá. Antes de eu apagar aqui o meu aplicativo do TikTok, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Ricardo Moura tá aqui com a gente. O Ricardo já trabalhou comigo, já tivemos uma startup. O cara, depois disso, foi para fora do Brasil, conheceu várias outras culturas aí. E ele manja muito de China e vai nos ajudar aqui bastante a falar sobre a China. Então, vou deixar um espaço aqui para o Ricardo se apresentar e depois a gente volta com tudo. Vai lá, Ricardo. Bom, boa noite aí para quem é boa noite, bom dia para quem é bom dia. Então eu conheci o Lucas já faz um tempinho aí, né? Que nem ele falou, a gente já inclusive empreendeu juntos aí numa startup aqui em Porto Alegre. É bem recente na minha história aí que eu comecei a explorar um pouco mais o mercado chinês, né? Hoje em dia eu trabalho com isso full time, uma consultoria de negócio com a China. Hoje em dia está um turbilhão, né? Quando a gente fala sobre China, eu acho que tem muito assunto que envolve, principalmente agora, esse momento que a gente está vivendo. Bom momento, né? Para a gente fazer um episódio sobre a China. Excelente momento. Então, assim, eu sou suspeito para falar do assunto, mas eu gosto pra caramba. Eu sempre fui muito interessado na cultura chinesa. E agora, cada vez mais, estou tentando me aproximar e tentando justamente aproximar o mercado brasileiro do mercado chinês. Legal. Maneiro. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto desse podcast, meu, é que eu consigo aprender coisas novas de graça, velho. Tipo assim, eu consumo muito conteúdo sobre a China, porque eu... Como assim? A gente não vai pagar o Ricardo pela consultoria? Não, a gente não, né? Tu é o riquinho aqui da turma, né, velho? Sou sim. Então, depois, Ricardo, manda a conta pra lá, né, meu? Pro Lucas, tá? Lucas arroba... Isso, lucas@pré-requisitoscast.com.br, tá? Só pré-requisitos. Nem existe esse e-mail. Nem existe esse e-mail, mas peraí que eu tô criando aqui, segura aí. Mas, Ricardo, vamos fazer uma rodada tipo roda viva, cara. A gente vai só te entrevistando porque, eu quero muito saber sobre China, eu tenho várias perguntas aqui, tenho muita curiosidade e eu tenho certeza que vai ser um baita de episódio pelo fato da gente conseguir esclarecer muita coisa, muita coisa. Porque, assim, se a gente olha só a China naquele jeito de chão de fábrica, chega a ser desanimador, chega a ser até desumano, pra não dizer outras coisas. Mas quando a gente começa a olhar, que a TI trabalha do mesmo jeito que a gente trabalha no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, cara, muita porta se abre. É isso aí. É isso aí, né? 100%. Não vou queimar a largada, mas vou dizer tem
vários caras aí que trabalham com tecnologia na China, que trabalham em condições muito boas aí de escritório, de infraestrutura. É um negócio, assim, de outro mundo mesmo. Olha Cara, aí. eu tô louco pra esse episódio. Bora então? Vamos lá? Bora. Então tá, galera. Vamos começar, porque eu acho que o episódio vai ser longo. Tô brincando. Não sei. Nunca se sabe. Mas vai ser um episódio esclarecedor. Ricardo, começa, por favor, me contando um pouquinho da tua história. Como é que tu foi parar na China, mano? Tá. Então, assim, lá atrás, quando eu ainda estava na faculdade, eu tinha acabado o curso de inglês, então, né, tinha pego o certificado e estava assim, tá, beleza, agora o que eu vou estudar? E aí eu conversei com um tio meu, que tem empresa há quase 30 anos, e ele me falou, pro mundo dos negócios, tu precisa de 4 línguas, inglês, espanhol, chinês e árabe. Falei, beleza, inglês domino, espanhol, ok, me viro, sobrevivo, agora chinês é um desafio. Aí decidi começar a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu acabei tendo a oportunidade de ir para a China, junto com esse meu tio, e lá a gente visitou diversas cidades, vários fornecedores deles diferentes, a gente participou de eventos, né? Então, assim, e esse momento abriu muito o meu espectro, assim, eu consegui ver muito longe e ver assim, cara, esse país é um país muito dinâmico, é uma coisa de outro mundo que está acontecendo aqui e eu quero estar perto disso de alguma forma. E aí, continuei estudando mais um tempo, aí uma época interrompi, voltei, né, fiz isso, e aí ano passado surgiu uma oportunidade de voltar a trabalhar justamente nessa aproximação do mercado brasileiro e chinês, né, que é um assunto muito... tem muita coisa envolvida, muito aprendizado envolvido. E aí, esse ano, efetivamente, fiz a virada de chave, vim para Lantal, né, que é a empresa que eu trabalho hoje, com mais 2 sócios, e a gente está efetivamente nessa missão aí de realmente aproximar o mercado do Brasil e da China. Tá aí, hoje tu fala o mandarim. Eu falo o básico do mandarim, né, eu gosto de dizer que eu não passo fome lá se eu ficar sozinho, mas assim, dominar o mandarim é uma outra, tá num outro nível. Assim, eu acho que é muito, muito difícil, é um desafio muito grande tu conseguir dominar uma língua que nem a chinesa sem fazer uma imersão lá de um tempo. Então, cara, assim, é essencial tu ir para lá e sentir efetivamente no país, porque daí tu vai entender a dinâmica. Tu sabe que só pra gente não estender muito, mas eu tenho colegas russos e russo tem aquelas letras também muito bizarras, né? E eu, um dia assim, mega gurizão, perguntei, cara, como é que vocês entendem essas letras? E aí a resposta do cara pra mim foi muito curiosa, meu. Ele falou assim, ó, eu não sei como é que tu entende as tuas letras. Eu falei assim, ó, eu nunca tinha pensado nisso, né? Daí aí o cara falou, ele falou assim, me mostra uma letra tua que seja muito complexa na minha língua, né? No russo. Deu, meu, sei lá, mas tem umas letras bizarras. Ele mostrou uma letra. Aí ele assim, tá, agora me mostra uma tua. Daí eu fiquei pensando, meu, e eu mostrei o C cedilha. E o cara, olha isso, meu, olha que bizarro isso, é uma perninha, nada a ver, cara. E eu, pois é, cara, mas faz tanto sentido C cedilha, né, cara? Sim. Mas, ô, Ricardo, o que tu acha de falar também um pouquinho da Lantal hoje? O que tu faz efetivamente no dia a dia, assim, só pra ficar mais claro pra todo mundo? Cara, hoje a gente está num momento muito dinâmico do mercado, né? Então a gente está se Momento coronavírus, né? Então assim, a gente está justamente ainda com alguns projetos que começaram antes, né? Mas assim, o trabalhar com a China, trabalhar nessa aproximação do mercado, ela é muito dinâmico. Então a gente também está encontrando caminhos. Agora a gente sofreu uma chacoalhada muito forte no mercado. A gente está ainda se reestruturando. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que o Lucas já entrou nessa parte mais business, assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta bem, assim, meu, bem sincera mesmo. Como é que é a cultura, cara,
Como é que é a cultura chinesa, assim? É muito complexa, meu. É muito diferente da nossa, né? Começa, assim, aqui na cultura ocidental, a gente tem o indivíduo no centro. Lá eles têm a comunidade, o todo. Então, lá o indivíduo, ele é parte de um grupo. Aqui, o indivíduo, ele faz parte de vários grupos, né? Mas, assim, a gente tem, digamos, um protagonismo em cima de uma pessoa que é o eu, e lá eles têm o protagonismo do todo, da comunidade deles. Entendo. Bom, tu ficou lá um tempo e depois tu voltou pro Brasil, né? Hoje tu tá no Brasil. Hoje tu tá aí na China. Sim, hoje eu estou no Brasil, eu tenho um sócio que mora na China, né, já faz aí um tempo, ele que cuida das nossas operações lá, efetivamente. E como é que foi nesse período que tu esteve lá? Em que ano que tu esteve lá para trabalhar lá? Como é que foi esse momento, assim, Ricardo trabalhando na China? Foi um período bem breve, em 2014, tá? Foi um contato muito forte com fábricas, né? Então, assim, indústria mesmo pesada, né? Cara, é um choque de realidade muito grande. Tudo aquilo que a gente imagina, que a gente ouve, existe, de fato. Uma das cenas que mais me impactou era, assim, era uma fábrica numa cidade do interior, era um galpão enorme, uma máquina que ia toda a extensão do galpão, pallet passando, sendo erguido em cima da cabeça das pessoas sem nenhuma proteção, e umas senhoras de idade de chinelo, vestido, fazendo o trabalho delas ali há 12 horas. A realidade mudou muito. A cadeia de produção chinesa, hoje, ela já não é mais uma cadeia de produção focada numa baixo valor agregado, né, que nem roupa, tênis, tanto que as maiores marcas estão saindo hoje, efetivamente, lá. E hoje eles estão subindo essa complexidade das indústrias deles, então eu imagino que tenha mudado muito. Tanto em 2014, o próprio valor pago, né, para os funcionários, ele aumentou bastante nos últimos anos, né? Exatamente. Isso muito com a mudança que está ocorrendo na China, né? Então, assim, é um país que há 40 anos atrás as pessoas morriam de fome, né? Aqui a gente, há 40 anos atrás, a gente viveu um período muito instável na nossa economia, mas, assim, a fome não era uma realidade, para eles era. Sim. Meu, deixa eu fazer uma pergunta um pouco diferente, assim. Em 2014, tu tinha quantos anos? Eu tinha 21. Tu já tinha tido uma experiência de trabalho aqui no Brasil? Já tinha tido, sim. E quando tu notou, assim, o que tu notou de maior diferença, assim, tipo, primeiramente essa coisa da... A gente é meio mimimi no Brasil, né, cara? Tipo, o cara tem que usar toda a recomendação. Cara, o CLT é um exemplo disso claríssimo, assim. Sim. Mas que mais que tu olhou, tipo assim, não, mas isso aqui, cara, Por exemplo, cara, uma coisa que me choca muito quando eu vejo esses documentários chineses, assim, sobre o trabalho chinês, é o almoço. Que são 15 minutos não remunerados. Isso, pra mim, é uma coisa que é chocante, sabe? É uma coisa, tipo assim, nossa senhora, isso aqui pra mim é... É muito gritante a diferença da uma hora remunerada no Brasil, né? O que pra ti, assim, te fez gritar, assim, tipo, nossa, não, isso aqui tá errado, cara. Cara, é muito difícil fazer esse tipo de julgamento, porque a gente tem que também se botar um pouco, né, na realidade deles. A gente aqui no Brasil, a gente tem a CLT que protege o trabalhador, enfim, e determina as regras para evitar abusos. Lá atrás, na China, quando essas fábricas que hoje em dia elas estão operando ainda, né, que foram as primeiras que começaram, né, a pegar as marcas Nike, Adidas e outras, elas entraram lá, ainda era, assim, terra sem lei, né? Então, assim, podia tudo, mas como as pessoas passavam fome no campo, elas precisavam daquele rendimento. Então, assim, apesar dos... Assim, muitas empresas hoje em dia na China, elas dão um almoço para os funcionários. Então, assim, acaba meio que compensando essa não remuneração do horário de almoço, porque não é um horário produtivo, afinal, né? Tu não está produzindo nada para a sociedade, então por que tu estaria recebendo alguma coisa? Entendi. Então, como se o pouco é melhor do que o nada, né? Exato. Não, e se eu não tô produzindo nada que vai gerar algum valor, não é justo também eu cobrar por aquilo, né? Exatamente. É um pouco do que a gente aplica hoje no Métodos Ágeis, né, cara? No Lean, na verdade, né? A gente só entrega algo que realmente gere valor pro cliente, né?
Exato. Legal. Tá, meu, e depois de tudo isso, o porquê empreender na China? Vamos lá, então, esse é um tópico que ele pode ser muito amplo, né? Então eu vou tentar resumir um pouco assim. Se tem uma palavra que define a China, é dinâmico. Né? É um país dinâmico, é um país que as coisas acontecem. Então, um exemplo é uma sociedade que tem muitos defeitos, tem muitos problemas, e problemas se traduzem em oportunidade de negócio. Então, a gente já ajudou algumas empresas aí brasileiras a estabelecerem suas operações na China, porque eles foram para a China, sentiram que, putz, lá tem uma oportunidade para eles venderem o produto ou serviço deles, só que eles não sabiam por onde começar. E aí que entrou um pouco do que a gente faz, né? A gente efetivamente dá todas as informações que ele precisa para começar a operar. Mas assim, por quê? É porque assim, cara, a gente está falando de um mercado interno de 1,4 bi de pessoas. Isso é 7 vezes o tamanho do mercado brasileiro. Então, assim, hoje a gente tem muito mais gente conectada, tem 4 vezes mais pessoas conectadas na internet na China do que no Brasil. É assim, se multiplicar a população brasileira por 4, é o número de pessoas que estão conectadas na internet na China. Então, só pelo esse poder dos números, né, da quantidade, traduz em uma oportunidade muito grande para quem quer empreender lá. Tu sabe que num dos episódios, acho que do começo, eu tava falando com o Lucas, eu sou developer de aplicativos e eu tenho alguns aplicativos na loja. E um deles, eu sempre vendi muito bem pra China. Muito bem. Era um dos meus maiores, entre aspas, clientes, cara. E eu nunca entendia por que eles vendiam, por que eu vendia tanto na China, porque a minha cabeça era justamente essa, não, é um bando de camponês, meu, tipo. Só que agora eu tô falando isso, tipo, parece que, sabe o quebra-cabeça quando eles se unem assim, se fecham, assim, tipo, tá, entendi, faz sentido, né, cara? É muito louco isso, cara, é muito louco isso. Tu vê alguma empresa... O poder dele é muito grande. Assim, é muito grande, cara, é gigantesco isso. Muita gente querendo consumir, precisando consumir, tendo o poder de consumir, coisa que os pais deles não tiveram, né? Pegando a geração... Sim, pegando essa geração, né? Sim. Não, animal, cara, animal. E tu comentou muito do mercado interno deles, né? Tu consegue dizer assim, uma empresa tipo, essa empresa aqui que só vende no mercado interno deles, essa empresa aqui, meu, pra mim ela é uma referência, assim. Os caras têm alguma que tu consiga citar, assim? Claro que eu não vou saber o nome, cara, tu vai falar o nome, eu não vou entender porra nenhuma, mas... Você vai falar em chinês? Eu acho que principalmente as empresas agora, mais de tecnologia mesmo, né? Porque tu olha um aplicativo ou qualquer aplicação chinesa e tu olha uma ocidental, tu vê uma diferença gritante, né? Então, qualquer genérico chinês para as redes sociais que a gente conhece hoje, eles são muito grandes. E assim, os que ficaram maiores estão também extrapolando as barreiras, né? Então, que nem a gente vê o Alipay saindo da China, já domina uma parte do Sudeste Asiático. A gente tem o próprio WeChat, né, que também tem a solução de pagamentos. Então, assim, essas empresas, a gente vive tranquilamente sem elas. Mas para o chinês e para quem mora na China, elas são extremamente essenciais. Mas, meu, elas são essenciais porque o governo diz que elas são essenciais? Ou elas são essenciais porque os chineses não conhecem as outras? Eu vou citar um exemplo, tá? Que eu vi aqui na pauta que tu comentaste antes que a gente estava fora do ar. A Youku, que é o concorrente do YouTube. Por que eles usam o Youku e não usam o YouTube? É que o YouTube é bloqueado lá, não? Começa por aí. Né? Então, o que aconteceu? Por que surgiram esses genéricos chineses para essas plataformas tão conhecidas no Ocidente, que nem YouTube, Facebook, Twitter e outras? Porque o governo ele precisava, de alguma forma, filtrar o tipo de conteúdo que estava sendo produzido nelas. O YouTube e as outras plataformas, elas não aceitaram essa censura, de certa forma, por parte do governo. Quem é um pouco mais pró-China pode dizer curadoria do conteúdo, né? Então, o que aconteceu? Surgiu essa necessidade de tu criar empresas copiando o modelo americano, né, para efetivamente suprir uma demanda da população. Então, a gente tem o Youku, que é o do YouTube, tem o Renren, que é o do Facebook, tem o Weibo, que é igual ao Twitter. Então, a gente tem várias, né, assim, literalmente, é o copia e cola do chinês.
Mas a Sim. gente vê que está mudando muito. E aí tem muitas empresas também que estão por baixo dos panos, né? A gente pode falar ali do Alibaba Cloud. Os caras já estão... Tu imagina a infraestrutura que tu não precisa para tu suportar 1 bilhão de pessoas na internet, né? Então, os caras já estão se expandindo para o mundo todo, estão batendo de frente daqui a pouco com uma Amazon, com o Google Cloud da vida. E aí, claro, tem toda aquela discussão de privacidade dos dados e tal, se os dados estão seguros ou não, mas não tem como evitar. Os caras estão crescendo e estão chegando, e daqui a pouco a gente vai ter muitos sites brasileiros, americanos, enfim, hospedados nessas clouds da China, né? Não tem como evitar isso. Eles estão se expandindo muito. Tu sabe uma dúvida que me surgiu aqui agora, meu? Foi, por exemplo, o meu app, esse mais famosão, ele mexe com o Twitter. E aí, lá pro Twitter chinês, tem o Sina Weibo. Se eu, aqui, da Alemanha ou aí do Brasil, quiser acessar esse site, eu consigo acessar ele? É uma dúvida minha, assim, eu consigo... Se tu precisa de uma VPN, senão tu não consegue acessar ele. todas as funções. Acho que é mais ou menos que nem o WeChat, né? Exatamente. O que eu ia chamar como exemplo era o WeChat. O WeChat, se tu pega a versão global deles, né, eles têm a versão doméstica e global para tudo, praticamente. Então, o WeChat global, ele é extremamente limitado se tu comparar com o WeChat dentro da China. Parece o WhatsApp, né? Só troca mensagem. É mensagem pura. Uma barreira que surge aí é que se tu quiser, por exemplo, acessar esses programas, né, chineses que são parecidos com as redes sociais ocidentais, tu vai ter que saber um pouco de mandarim, pelo menos. Pois é, essa era a minha próxima pergunta, né? Se eles têm sempre globalization, né? Eu vou te dizer isso porque aqui na Alemanha, por exemplo, praticamente tudo está em alemão, né? Mas, desculpa, tudo está em alemão, mas praticamente tudo tem uma versão em inglês. Como eu falei, praticamente. Não é tudo. É praticamente, né? Sim. Não, e a China vai ter ainda uma coisa pior, né, Jorge? Que é a questão dos dialetos diferentes em várias regiões. É verdade. Pra gente que é desenvolvedor, eu nem sei se tem essa opção de colocar vários dialetos. Não me lembro então, de ver. Na Apple ele tem, né? O chinês ele tem lá o tradicional. Chinês simplificado. Depois tem vários chinesinhos, né? Então, para traduzir tudo é um inferno. Isso é uma barreira bem grande, né, que tem na China, e assim, era um problema tão grande na China que o governo teve que criar a língua mandarim. A língua mandarim foi criada pelo governo, foi uma padronização para as pessoas poderem falar o mesmo idioma dentro do país. Então, porque como foi um país que sofreu muito, ele foi muito importante há 2.000 anos atrás, tinha o maior mercado do mundo junto com a Índia, mas de uns tempos perdeu essa hegemonia para os países do Ocidente, o desenvolvimento deles ficou, de alguma forma, prejudicado. Então, a China é um país que tem muitas montanhas. Então, por exemplo, uma vila de um lado da montanha não se comunicava com a vila do outro lado e eles falavam línguas diferentes, os caras não se entendiam. Né? Não é que nem aqui no Brasil, que a gente tem o sotaque do sul e o sotaque do nordeste sendo extremamente diferentes, mas a gente se entende na maneira geral, não vai pegar uma expressão ou outra. Não, os caras não se entendiam. Sim, até nisso o Brasil é melhor e a gente consegue estar nesse estado ainda, né? Mas, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta agora um pouco diferente, meu. A gente falou muito do mercado chinês interno, lá dos caras que estão lá dentro e tal. E se a gente fosse pensar um pouquinho para o mercado externo, como é que a China faz para adaptar as coisas delas pro mercado externo? Ela se baseia em alguém? Ela mira em um target e vai? Como é que ela faz isso hoje? Assim? A gente tem alguns exemplos que a gente pode citar, por exemplo, assim, como é que as empresas chinesas saem da China, né? Elas fazem muito isso por fusões e aquisições. Então, aqui no Brasil, a gente tem o exemplo da 99, com o investimento da Didi, né, que, por sinal, fez uma parceria com o Uber China para se juntarem, porque o Uber não conseguiu dominar o mercado chinês, e eles ficaram muito tempo uma guerra muito forte de preço, né? Então eles chegaram num ponto, não, beleza, vamos unificar as operações. Eles compraram a operação do Uber, né? Exato. O acordo foi que ia unificar as estruturas, entendeu?
e a gente ia ter os dois serviços, né? Mas assim, o Didi é muito mais usado normalmente. Entendi. Outra coisa, por exemplo, a gente tem a Tencent, que investiu no Nubank recentemente. Então, assim, esse é o jeito que a China sai, né? Assim, eles miram numa empresa, então, e eles começam investindo. Tanto que, por exemplo, a Europa, agora, eles estavam passando uma legislação justamente para tentar proteger a aquisição de empresas europeias por chineses que usassem fundos públicos, por exemplo. Isso mesmo. Sim. Isso tá... Eu vou te falar que, eu não sabia disso, mas existe uma cidade na China chamada Germany. Isso é novidade pra mim também. Existe uma cidade chamada Germany. E aí, isso foi pra burlar um lance de imposto dos Correios. Como assim, cara? É só tu procurar no Google, Germany Não. China, tu vai encontrar lá. Tem uma cidade chamada Germany na Assim China. que terminar o episódio, eu vou fazer isso, com certeza. Pode ir. Eu também vou procurar. Mas Tem uma dúvida, Ricardo, sobre a Didi, tu estava falando. Eu vi que tem muita propaganda, não sei se é marketing chinês, que eles já estão muito forte com carro autônomo, né? A gente já vê o Google, por exemplo, estudando e testando isso faz anos, mas não tem nada oficialmente ainda. Tu chegou a ver lá carros autônomos, sabe como é que a que pé anda isso? Cara, eu não sei que ponto a gente está hoje desse tipo de desenvolvimento. Eu sei que a China hoje ela é uma referência em muitas tecnologias que são consideradas tecnologias de ponta, então blockchain, pagamentos mobile, carros autônomos. Mas assim, eu não tenho dúvida que os chineses hoje eles estão em pé de igualdade com qualquer concorrente ocidental nas tecnologias de ponta, tá? Isso vai porque o governo incentiva muito isso. Eles têm um programa, inclusive, chamado Made in China 2025, que é justamente isso, a produção de tecnologia chinesa, de origem chinesa, para o mundo, né? Então, assim, mudando aquela ideia de que a China produz coisa barata em larga quantidade, não, eles querem focar em tecnologia que possa resolver os problemas deles e gerar oportunidades de negócio. Legal. Tá, mas feito por chinês ou feito na China? Não, feito por chineses na China, né? Então, assim, a gente tem, óbvio, eles sempre estão tentando atrair muitos talentos e talentos globais, né? Mas, assim, eles têm uma força de trabalho muito forte, né? Então, assim, não é exagero eu dizer que para cada um desenvolvedor que a gente tem aqui, a gente pode ter 7 ou mais desenvolvedores lá, tão bem qualificados quanto, ou às vezes até mais. Legal. Tu falou da questão do pagamento mobile, né? Acho que o maior exemplo disso é o próprio Banco Central do Brasil copiando descaradamente o sistema de pagamento chinês, né? Utilizando o QR Code, centralizando isso numa base única e obrigando, entre aspas, os maiores bancos, os maiores provedores a se adaptarem ao modelo nacional. Isso a China já faz há não sei quantos anos, 5, 10 anos, e agora o Brasil vem seguindo isso, e acho que, se não me engano, também a Índia e a Inglaterra também estão correndo atrás. Muito interessante. A implementação do Estado chinês no mercado não é novidade para ninguém, né? E eles estão justamente criando diretrizes, né? Eles estão justamente se envolvendo porque eles estão com esse plano, né? E com esse plano eles precisam de todo mundo no mesmo barco, né? Então, assim, eu vi recentemente que eles criaram um comitê sobre blockchain e que as principais empresas de tecnologia que a gente conhece, JD.com, Alibaba, Tencent, todas elas são membros desse conselho, né? Para justamente a gente ter um desenvolvimento ainda mais rápido e a adoção muito mais rápida de tecnologias que nem do blockchain. Sim, legal. A gente estava falando ali da questão das guerras comerciais que o Jorge estava puxando. A gente também teve o banimento da Huawei, né? Esse foi ano passado. Tu acha que isso teve realmente um impacto nas operações da empresa? Tu sabe dizer como é que ficou essa questão a partir desse ano? Com certeza. Assim, eles foram impactados de maneira bem forte, né? Na ordem assim de 30% do resultado deles vinha do exterior.
Então, assim, só que aconteceu aquele tiro que saiu pela culatra, né? Assim, durante toda essa guerra comercial, a gente viu os dois países trocando soco através de eu aumento imposto aqui, tu vai aumentar imposto ali, vou aumentar mais um pouco, e até um momento que a gente vai ter que sentar na mesa e conversar, né? Só que a Huawei foi muito focada nisso, né? Principalmente pelo mercado que ela se insere de telecomunicações, que é um mercado estratégico, né? Assim, até para questão de defesa dos países. Sim. Então, quando tu vê ela se expandindo por todo o mundo e dominando aquele mercado, a ação que tu tem que tomar é muito mais drástica, né? Então, assim, ela sim, a empresa sofreu muito isso, mas aconteceu um fator que ninguém estava esperando. Ela não ficou sentada chorando, esperando liberarem de novo a Google voltasse o sistema operacional deles. Não, eles desenvolveram o próprio. Então, assim, essa é a capacidade que eu destacaria do chinês, assim, de se adaptar. Porque, de novo, volta para o que eu falei lá atrás. O ambiente é extremamente dinâmico. Eles precisam estar o tempo todo se reinventando. Então, assim, cara, não posso mais usar o teu, vou construir o meu próprio e vou disseminar aqui no meu país que tem 1,4 bilhão de pessoas. Sim, automaticamente vira um sistema operacional o terceiro mais usado, o quarto mais usado, só pela China adotar, né? Isso aí é muito interessante. Eu e o Jorge, que a gente tá nesse mundo mobile, a gente tá sempre comentando sobre sistemas operacionais e etc. E a gente vem falando que o nome do sistema operacional é o Harmony OS, né? Para quem não sabe. E parece, para nós, uma boa oportunidade para desenvolvedores, né? Um mercado novo de mais de 1 bilhão de pessoas que mal tem desenvolvedores, se for ver. É uma tecnologia totalmente nova. Mas aí tu entra naquele ponto, né, cara? Tipo, tu vai desenvolver alguma coisa sendo que o que tu vê aqui fora é limitado, né? Tu teria que estar lá, entendeu? Ou tu teria que pegar uma VPN e conseguir saber Exatamente. o que tem lá. Eu até entendeu? vi um dado, eu não me lembro do dado, mas era assim, existem muitos desenvolvedores e apps de Harmony OS. Mas, cara, a gente conhece o mercado ocidental, a gente não conhece um sequer desenvolvedor de Harmony OS. Então esses caras estão na China, eles que sabem como funciona o mercado. Mas igual eu acredito que seja uma oportunidade para nós que estamos aqui de fora, vão ter essas limitações que tu falou. Não sei se tem como a gente burlar elas, mas se a gente se esforçar, talvez a gente consiga aí fazer apps para a China, atingir um público bem grande. Tu sabe que eu tô ficando meio triste aqui, né? Porque eu não consigo não ver esses caras comprando a gente por completo, assim, Ricardo, o que tu vê, assim, da chegada do chinês no Brasil, assim? Como é que tu vê, tipo assim... É uma coisa que a gente tem que realmente, tipo assim, se adaptar porque vai acontecer, ou é uma coisa que a gente, não, talvez, quem sabe, não sei. Cara, eu diria que é uma realidade de um futuro próximo. Então, assim, a gente vai ter que se acostumar com a entrada das empresas chinesas no Brasil. Que nem a gente comentou um pouco antes. 99, Nubank, o Alibaba fez um investimento na Stone também. Então, assim, são várias as iniciativas que já estão acontecendo. Não rolou nenhum takeover, assim, fora o 99, né? Assim, ninguém foi 100% comprado, né? Por corporações e instauraram toda a hierarquia deles e o modelo de negócio deles aqui, não, porque é muito diferente. Então seria mais ou menos destruir um valor da empresa que está comprando, não faz muito sentido. Mas isso é uma realidade que vai ser cada vez mais frequente, e em todas as áreas, não só de tecnologia. Cara, eu continuo ficando triste. Sério mesmo, porque é uma coisa que é como o Ricardo acabou de falar, entendeu? É inevitável a chegada dos caras, é inevitável saber que o meu próximo chefe vai se chamar alguma coisa Xi Jinping, alguma coisa. Tu já tá aprendendo mandarim? Não, porque tu vê, cara, por exemplo, o Harmony OS, cara. O Harmony OS é um exemplo disso, entendeu? Se tu falasse do Harmony OS, obviamente, Sim. Em março, quando lançou, foi um burburinho
só porque a Huawei lançou um OS novo. Sim. Só que, cara, foi tu que me falou, né, hoje fora do ar, um pouco Era antes. isso que eu ia falar, eu tenho uma pior pra ti, né? Agora é informação privilegiada, né? Eu não vou falar quais empresas, mas sim, eu participei de algumas reuniões e já tô sabendo que tem várias empresas grandes no Brasil que estão preparando os seus apps para o Harmony OS. Então, Nossa, assim, velho. eles já estão esperando que a Huawei provavelmente deve encharcar o mercado com um celular barato, que é basicamente o público do Brasil, né? Motorola, J7, J6, celulares mais mid-range aí. E vai ter muito download. Então, obviamente, empresas grandes já estão se preparando. É uma realidade. Acho que a gente vai ter que enfrentar isso com maestria. Tá, meu. Não, sério mesmo, tá, me convenceu. Pronto. Tô convencido Vai que o próximo aprender. chefe vai chamar Ah. alguma coisa, Gingin, alguma coisa, entendeu? Já me convenci, Achei já que tô convencido. tu ia me falar que tu ia aprender a desenvolver pro Harmony OS. Então, já tá aqui na minha lista de tudo aqui, tá ligado? Tá bom. Ricardo, deixa eu me preparar um pouquinho melhor, cara. Me dá umas dicas. Como é que eu posso, eu como profissional de TI, que trabalho, sabe, com aquela coisa muito ocidental, como é que eu posso ficar preparado para uma empresa chinesa, caso ela venha, se ela vir, e acho que ela vai vir, e... Ó, chegou. Cara, eu acho que a primeira coisa é a gente manter a cabeça muito aberta e entender que aquela pessoa, aquela empresa, ela tem uma vivência completamente diferente, uma realidade completamente diferente, e a gente tem que estar disposto. Né? O primeiro de tudo é assim, estar disposto a aprender. Por quê? Porque o chinês, ele gosta muito quando um ocidental, ele tenta falar o mandarim. Assim, eu, naquela época que eu fui, eu tinha 6 meses de estudo, quando eu fui trocar umas palavras, assim, em mandarim, foi engraçado para todo mundo, foi engraçado para mim, eu não sabia nem direito o que eu tava falando, foi engraçado para eles, porque eles não esperavam, né, que que eles iam ouvir de um ocidental as palavras deles. Então, assim, de novo, sou suspeito para falar. Gosto muito dessa língua, acho que ela é uma língua que tem uma estrutura muito simples, então, assim, ela é quase lógica, né? Então, assim, ela é eu, tu, o verbo e fazer, verbo, né? E quando. Só isso. Não tem, a gente não vai ter aquele pretérito mais que perfeito, que nem a gente vê no... Graças a Deus, Senhor. Muito Não obrigado. Tem, entendeu? Deus é Pai. E assim, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a parte do falar e do ouvir não é tão difícil. O ler, com certeza, é um desafio um pouco maior, porque tem que entrar na lógica do cara, tem que entender a forma como eles escrevem. Né? Assim, cada caractere dele significa, dentro daquele conjunto, ele vai significar uma coisa ou vai significar outra. Então, assim, meu Deus, preparar, assim, eu acho que estudar a língua ajuda, independente de qual nação, né, vai chegar, vai vir ter algum tipo de relacionamento comercial contigo, né? Então, entender que eles têm um outro ritmo também de trabalho, né? Eu estava vendo ontem, assim, eles são acostumados a uma competição insana desde o momento que eles nascem. Né? Então, assim, eles têm que fazer teste para sair da educação na infância para a educação na pré-adolescência. Sair do ensino fundamental, do ensino médio, eles têm que fazer um vestibular para ver se eles vão conseguir ser aprovados naquela escola. E não vou nem entrar no mérito do vestibular mesmo, para as universidades que são, assim, se a gente acha que medicina aqui na URGS é concorrido, a gente não tem ideia do que é lá. Então, assim, e eles vêm com esse mindset, por isso que eles vêm de maneira tão agressiva. Eles têm muito capital, porque durante muito tempo eles acumularam isso, e agora eles estão prontos para comprar. Tu sabe que ciência do ensino, para mim, é uma coisa que já é bizarra, porque aqui na Alemanha é exatamente assim. A criança, ela só vai poder chegar num certo nível de escola se ela foi bem durante toda a vida dela. E a minha filha, quando chegou aqui, ela tava na 3ª série. E aí, cara, e aí, assim, o corte do ensino primário pro fundamental
é na 5ª série. E aí, um dia, conversando ali com a professora e tal, ela falou assim, pois é, tem que te ligar melhor e tal, porque agora, né, senão ela não consegue pegar uma escola boa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, saca? E aquilo ficou assim e tal, eu voltei pra casa com a minha mulher e tal, a gente voltou conversando. Aí eu tive a oportunidade de conhecer um casal de brasileiros aqui que também tem filhos e eu falei sobre isso. Eles já estão mais tempo aqui na Alemanha. E eles falam exatamente isso. Sim, se a criança foi mal durante o ensino inteiro dela do primário, ela não vai ter direito à escola boa. E eu, como assim escola boa? Não, aqui tem 3 tipos de escola. Tem escola que é para os caras que manjam muitos altos QIs. Tem escola média. E tem a escola de quem precisa de ajuda ainda, entendeu? Então, se ela não foi bem, ela vai automaticamente não ter espaço na escola bala, na escola média, e vai ter que entrar numa escola inferior. E aquilo, eu como pai, mexeu comigo, saca? Me fez, tipo assim, nossa, me ligou uma sirene, tipo assim, nossa, eu tenho que me ligar naquilo pela minha filha. E tu falando isso, pra mim, é mais ou menos assim, ou seja, e agora, juntando com aquela coisa de comunidade, pra mim é uma coisa, tipo assim, que a família inteira meio que se une pra aquela criança ser... Cara, é meio que uma escolha, é uma seleção natural, tá ligado? De vida, né? Ou seja, só os fortes vão realmente crescer. O que me vão dominar parece e vão estranho, subir. né? Eu entendo isso da Alemanha, mas a China, como um país comunista, como tu falou antes, eles pensam no todo, como uma cultura. Mas aí na escola é a competição desde criança. Então, me parece estranho. Não sei se é diferente no interior da China, talvez. A gente sabe que tem muitas zonas econômicas, né? E nessas zonas é onde tem o capitalismo, enfim. Mas igual me parece estranho. Eu vou contextualizar agora num outro ambiente completamente pra gente que é de fora, né? Assim, a China é um dos países, se não o país, que gasta mais dinheiro em pesquisa de opinião pública. Isso é muito estranho. Eu não tinha a menor ideia disso, cara. Quando a gente pensa, soa estranho, né? Porque tu pensa assim, pô, é um governo tão influente, mas não. Porque o que acontece? O Partido Comunista Chinês, ele funciona como um ranking de um exército, vamos dizer assim. Tu tem a base, que são os governadores dos distritos das cidades, que eles são responsáveis pela manutenção daquela zona, deixar o parque limpo, as luzes todas funcionando. E só se eles são bem avaliados pela população daquela cidade, daquele distrito, eles podem concorrer para ser o prefeito. E só se eles forem bons prefeitos, eles podem ir cada vez subindo mais na hierarquia, eventualmente, né, se o cara for muito bom, virar o presidente do país, o primeiro-ministro, que lá eles têm uma cúpula, que é o top 5 deles, né? Então, assim, só se o cara for muito bom, tem uma competição muito grande. Então, assim, até dentro do partido, tem esse negócio. A gente vê aqui a vida pública, né, que é muito diferente. A palavra não é competição, é estabilidade. Sim, legal. Ricardo, eu tô com uma dúvida gigantesca, cara. Sério mesmo, assim. Eu uso o TikTok, tá? Eu vejo o TikTok, ainda mais com minha filha. Eu acho que pelo menos acho que umas 2 ou 3 horas por semana eu uso o TikTok com a minha filha. E, sinceramente, eu me diverto muito. Eu acho ele muito melhor do que o Instagram. Eu acho ele até bem melhor. Não sei se eu tenho essa palavra mais bem feito, saca? Do que o Instagram, assim. Uhum. O que tu acha que a gente pode aprender com esses caras por trás? Porque, assim, no fundo, eu sei que, na real, eles coletam dados. Eu sei que, na verdade, tem um pouco de, entre aspas, malícia ali por trás do TikTok, que é pra coletar teus dados, pra saber onde é que tu tá, e as informações. O que tu acha que mais... O Instagram também coleta, né? Não, o Instagram coleta também. Descaradamente. Então... Isso, descaradamente. Mas será que eles têm alguma jogada a mais por trás ainda, meu? Essa é a minha pergunta, assim. Tu que tá mais no meio, assim, eles têm alguma jogada a mais ainda? Cara, assim, falando um pouco de coleta de dados, né, a gente não pode deixar de comentar sobre a Cambridge Analytica, né? Que verdade. Aquele rolo com o Facebook, né? Que, assim, está no país, né, que preza pela liberdade das pessoas e que aquilo, assim, o vazamento de dados e o uso, né, digamos, não vou dizer mal intencionado, mas assim, o uso da forma que foi feita, né, aconteceu. Se tu for procurar, por exemplo, o TikTok, né, vamos falar dele especificamente, na China, ele não se chama nem TikTok, ele tem um outro nome, né? E
E a ByteDance, que é a empresa que criou isso, ela não se enquadra nem numa empresa de rede social. Ela é uma empresa de inteligência artificial. Vai lá, isso foi uma surpresa para mim. Eu estava pesquisando sobre startups chinesas, tava lá os unicórnios chineses, aí no segmento inteligência artificial, ByteDance. Cara, que loucura. Porque, uma coisa... Desculpa, pode continuar, desculpa. A tua pergunta sobre, assim, se tem alguma jogada por trás, cara, isso vai ter, independente do país, porque, de novo, assim, tudo que tu puder coletar do teu usuário, hoje tu pode monetizar de alguma forma. Cara, porque, assim, isso é uma coisa que eu fico pensando, porque se tu pega, por exemplo, o Instagram, tá? Cara, a não ser a cada quantas rolagens de página tu faz, tem lá uma propaganda. Sendo que no TikTok, isso demora muito mais, saca? Se tu pegar, por exemplo, o Snapchat, a cada 2 roladas tem uma propaganda. Tipo, eu vejo muito pouca propaganda, cara, no TikTok. Mas acho que eles estão em momentos diferentes também, né? Acho que o TikTok tá chegando agora. Tá no estágio de maturidade diferente, né? Por exemplo, a Operação do Brasil ainda... Eles não fazem a monetização através de ads, de alguma forma. Né? Então, assim, o que nos Estados Unidos e em outras partes do mundo já estão bem mais desenvolvidos, mas, assim, eu acho que é muito por questão de momento de negócio. Tá? Esse estranhamento, né? Assim, que a gente falou, roda tantas vezes, anúncio, roda tantas vezes, anúncio. E no TikTok parece que vai, e nunca vê nada. Fica quase que eterno, pois é. Tu comentou agora sobre startups, sobre os unicórnios chineses. Tu tem alguma informação assim? Eu não tenho uma pergunta específica sobre eles, sabe? Do tipo, como é que é pra tu montar um unicórnio, ou como é que é pra tu montar uma empresa lá, assim, nesse nível, né? Mas o que tu poderia dizer, assim, sobre as startups chinesas e até talvez, quem sabe, comparar uma startup chinesa versus uma startup brasileira? Eu não consigo fazer essa comparação com a brasileira. Vamos dizer, eu tenho uma métrica aqui que eu fiquei sabendo ontem, né, acompanhando uma das lives que estão acontecendo aí, é justamente que uma startup chinesa, para chegar ao nível de unicórnio, se não me engano, ela demora em média, 4 anos. Para uma startup americana chegar nesse valuation, ela precisa de 7. Então, só aí tu já vê um negócio. Cara, é praticamente 2 unicórnios para cada chinês e para cada um americano. É verdade. Né? Então, assim, Caramba. De novo, é o poder da massa, né, de pessoas conectadas na internet que faz esses valuations chegarem tão rápido. Sim. Principalmente em rede social, né? A gente sabe que tu calcula o preço do valor da rede social pela quantidade de usuários que estão usando ela. Quando tu bota 500 milhões de pessoas automaticamente da China e começa a expandir isso, o valor de mercado das empresas começam a disparar, né? Sim, a gente vai... Inclusive, assim, se pega nessa parte de entretenimento, por exemplo, né, tem 3 empresas que são chinesas no Brasil, que às vezes as pessoas não sabem. Uma delas é o TikTok, que agora está muito mais em alta. Outra delas é o League of Legends. Então, assim, a empresa que desenvolveu o League of Legends, ela é chinesa, ou ela foi comprada. Eu não sabia disso. E tem a Nimo TV, que é mais ou menos como se fosse um Twitch para explicação. E também está começando a operar aqui. Nossa. A gente vai encaminhando assim pro final do episódio e tal, mas eu tô com uma dúvida que não me sai da cabeça, cara. Tu tem vontade de morar na China? Nos próximos 2, 3 anos? Cara, eu tenho vontade de morar lá durante um tempo, né, assim, talvez 2, 3, estourando 5 anos, porque, de novo, a gente não consegue, é muito uma questão de conhecimento e desenvolvimento do Ricardo como ser humano, né, de enfrentar, digamos assim, uma realidade totalmente diferente, uma dinâmica muito diferente, né, então, assim, tenho essa vontade, sim, né, espero poder realizar ela, espero, né, então, assim, agora é só entender quando é que isso vai ser possível ou não. Tá aí, Lucas, eu faço a mesma pergunta pra ti, meu. Putz, eu não tava esperando por essa aí. Cara, acho que oportunidades sempre são bem-vindas aí, mas eu não tenho essa pretensão, tá? Mas se surgisse uma boa oportunidade, seria uma experiência valiosa, assim, né?
ver o que os caras estão fazendo lá. Acho que seria uma experiência similar a ficar um tempo no Vale do Silício, por exemplo, que é o que eu tenho uma vontade bem grande de fazer, então seria bacana. Deixa eu só entender, você tá falando assim que dependendo do tamanho do contra-cheque tu vai. Sei lá, né? Pode ser também. Acho que tem que ser, tudo tem que ser avaliado. Quer dizer que a gente vai ter uma proposta no ar? Pela primeira vez a gente vai ter uma proposta no ar? Não? Não? Cara, Isso é o Jorge se forçando a barra pra ele ir pra China. Aqui, ao vivo. É verdade, porque eu já falei que eu tenho vontade de ir pra China, não sei se morar por muito tempo, mas pelo menos um tempinho. Pelo menos conhecer, cara. Porque, cara, pra mim é fantástico. Eu vi esses dias que, pra mim, aquela gíria, né, meu, me quer esbutear do bolso. O cara tava dentro de um trem e fez um pedido de teleentrega e a teleentrega entregou dentro do trem. Ponto. Eu não tenho mais nada pra falar sobre isso. Nada assim pra falar sobre isso. É assim que a gente encerra o podcast. É assim que a gente encerra o podcast. Não, a gente tem mais um bloco, Lucas. Tu esqueceu o bloco. Mais um bloco? Que é a dica. Dica. Vamos para a dica. Legal. Lucas Cardoso, me manda a tua dica da semana. Tá. A semana foi correria, não consegui pegar uma dica boa. Então eu vou repetir uma dica que eu dei em outro podcast. Quem não ouviu... Em outro podcast, quer dizer que tu faz um outro podcast ainda. Sem tu, Jorge. Esse outro podcast tá se dando bem melhor. Brincadeira, tá? Vamos lá. É o China Tech Investor. É um podcast de uns caras também que trabalham na China e nos Estados Unidos. Os caras são investidores e eles falam de balanços de empresas, falam de tecnologias novas. Também tem bastante coisa de tecnologia, de TI mesmo. Então, quem não ouviu essa dica no outro podcast, procura lá, China Tech Investor. E passa pro Ricardo Moura. Cara, acho que para esse momento que a gente está vivendo, eu tenho um livro para indicar aí para quem gosta de ler. O nome é Factfulness, o libertador hábito de ter opiniões baseadas em dados. Cara, é sensacional. Li o livro no final do ano passado e com certeza me abriu muito a visão assim para o que a gente está passando hoje. Eu jurei que ele ia dar uma dica de livro em chinês, cara. Eu jurei. Eu falei assim, não, ele vai dar uma dica de livro em chinês. Tem muita gente que precisa desse livro aí, né? Tem muita gente que só acha. Não, cara. Os achames são demais, meu. Os achames são demais. Eu já comprei para toda a minha família, já mandei entregar. Compra pra mim também, então. Tá, e aí, Jorge, qual que é a tua dica? Cara, como eu não repito, e digo mais, eu não repito dicas nesse podcast, a minha dica vai para um livro, cara, que depois dessa da China não tem nada a ver, mas Trabalhe 4 horas por semana. Mas assim, se tu já vai pensando que... Não, esse livro é bem novo, mas tu vai... Esse livro é muito novo e muita gente não ouviu, não leu. Mas assim, se tu vai com a cabeça de que, ele vai dar dicas de como trabalhar 4 horas por semana, fuja disso. Não é bem isso. Ele vai te dar dicas de como produzir mais, entendeu? Esse livro é muito bom mesmo. Esse livro é muito bom. Então, assim... Mas eu vou procurar o do Ricardo ali também. Gostei. Não, o do Ricardo eu vou procurar também. Na verdade, eu não vou precisar procurar, porque eu vou entrar nas notas desse episódio e eu vou encontrar ele lá. Boa. Entendeu? Boa, né? Legal. Vamos botar aqui nas notas. Vamos poder botar também o site da consultoria da empresa do Ricardo. É isso que eu ia falar, Ricardo, vende teu pão aí, cara. Fala um pouquinho da consultoria e já deixa tua forma de contato. Tá, então, sendo bem rapidinho aí, o site é www.lantal.com.br. Tá? Resumindo o que a gente faz, cara, a gente ajuda as empresas a entrarem no mercado chinês, né, e ajuda empresas chinesas a entrar no mercado brasileiro. Não tem como resumir de uma forma melhor. Então a gente pega todos os projetos, todas as ideias que vêm até a gente, bota um pouco da nossa crítica, né, do que a gente já conhece da realidade, fala, isso aqui dá, isso aqui não dá, entrega um relatório passo a passo, cara, é esse cara que tu precisa ligar para abrir o teu CNPJ lá, são esses os certificados que tu vão ter, essas certificações do governo que tu vai ter que ter por causa da tua atividade econômica. As burocracias.
essa parte burocrática a gente, digamos assim, deixa ela bem, bem mastigada e te entrega. Assim. Legal. E para quem é ouvinte, tem cupom de desconto, 10% de desconto na computação. Tem sim. 10% de desconto. É só usar o código. Só usar o código. Pré-requisito. Pré-requisitos. Boa. Falando em pré-requisitos, nosso Instagram é pré-requisitoscast. Nosso e-mail de contato é contato@pré-requisitos.com.br. Ricardo, não podia terminar sem dar um tchau pra galera aí em mandarim. A pressão agora, né? Mas a gente vai quem sabe faz ao vivo. Zaijian. Boa. Olha aí. Então tá, valeu. Fechou e até a próxima.